Olá, que Deus te ilumine poderosamente. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, ou melhor, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar para você. Não é minha palavra, é a palavra de Deus, algo que Deus preparou para o seu coração. Já prepara aí um copo com água, o meu já está aqui, ó. Eu vou fazer a oração agora, assim que eu entregar essa mensagem, e vou pedir a Deus para consagrar e abençoar a água. Quem beber da água será abençoado. Mas vamos ao que interessa, que é a revelação da palavra de Deus. Diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo, o recado, a ordem dele para mim e para você. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, ou seja, assim como eu sou seguidor, assim como eu procuro imitá-lo. Ele estava falando, olha, eu não sou perfeito, não sou igual Cristo que é perfeito, mas eu tento imitá-lo. O que é tentar imitar? Ou seja, eu tento fazer o melhor. Eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu me esforço para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele espera de mim. Eu me esforço e ali eu consigo não ser igual a Ele, mas pelo menos eu tento ali imitá-lo, ou seja, com o meu proceder, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, eu estou sempre ali procurando imitar o nosso Senhor, o meu Cristo, o meu Salvador. Então, um dos mandamentos de Paulo é que a gente venha se empenhar para imitar Cristo. Porque quando você está seguindo, quando você está se esforçando para imitar as obras de Deus, para fazer como Ele fez, que era obedecer, que era dar ouvido ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, que era andar nos caminhos ali com obediência, fazendo aquilo que agradava ao Pai, a Deus. Então, quando ele se esforçava para fazer isso, ele estava realmente fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então Paulo falou assim, olha, eu me esforço para fazer a mesma coisa, e vós deveis ser assim também. Porque se você não está imitando a Deus, as obras de Deus, você vai estar imitando as obras do diabo. Ou eu estou ali fazendo a vontade de Deus, ou eu estou fazendo a vontade do mal. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E quando a gente deixa de seguir a Deus, de imitá-lo, o Senhor Jesus, que é nos mandamentos, na palavra, naquilo que Ele espera de mim, quando eu deixo de fazer isso, eu acabo me aproximando da vontade do mal, acabo fazendo a vontade do mal, e isso acaba desagradando a Deus. Porque no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 21, diz assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha que interessante. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha como isso é forte. Olha o que Deus está falando. Não, você não pode, não tem como a pessoa estar ali participando da mesa de Deus e depois participando da mesa dos demônios. Então, quando é que você participa da mesa dos demônios? É quando você não está imitando o Senhor Jesus. É quando você não está procurando seguir o caminho, você acaba sendo escândalo, Porque, por exemplo, tem pessoas que um dia ela estava seguindo a Cristo. E essa pessoa era um exemplo para os filhos, era um exemplo para o pai, era um exemplo para a mãe, era um exemplo para a esposa, era um exemplo para os amigos, para as pessoas que estavam perto dele ou dela. E de uma hora para outra, essas pessoas deixou de imitar Cristo e hoje está participando da mesa de Satanás, do cálice de Satanás. E essa mesma pessoa que outrora era exemplo, que as pessoas se esperavam, falavam, não, mas o meu filho, ele serve a Deus, o meu esposo, ele serve a Deus, a minha filha, a minha esposa é uma pessoa de Deus, serve a Deus, faz a vontade de Deus, anda nos caminhos dele, está servindo a Ele, era exemplo, e a pessoa via aquilo como exemplo para ela. Peraí, apesar de eu não estar agradando a Deus, não estar seguindo a Deus, mas
tem uma pessoa que para mim é referência, eu me espelho nela, até mesmo para um momento de eu ter que fazer uma escolha, de eu ter que tomar uma decisão certa. Eu tenho uma pessoa que ali é o meu exemplo, é uma pessoa que eu procuro me espelhar, que eu procuro ver como um exemplo de vida até para mim mesmo, né? E aí de repente essa pessoa se desvia, ela para de segui-lo. Então aquelas pessoas que via aquela mulher, aquele homem como um exemplo, ela se escandaliza. Essas pessoas começam a ficar escandalizadas, porque elas olham, mas poxa, um dia essa pessoa estava participando da mesa de Deus, agora está participando da mesa dos demônios. Um dia essa pessoa tomava da Santa Ceia, agora está tomando cachaça, está participando do cálice de Satanás. Então, quer dizer, as pessoas acabam se escandalizando. E aí, às vezes, a pessoa, tem gente que fala, não estou nem aí para o que falam de mim, para o que pensam. Mas a Bíblia fala daquele de onde vem o escândalo. Né? Então, às vezes, o teu esposo está escandalizado, sua esposa está escandalizada com as suas atitudes, seus filhos estão escandalizados com as suas atitudes. Por que estão escandalizados? Porque eles te viam de uma outra forma, aquele amigo te via de uma outra forma, aquela pessoa que está perto de você te via com outros olhos, o qual está agora olhando e está te enxergando de uma forma negativa. Muitos deles até não fala nada, mas fica ali olhando e fala, tá vendo? Um dia era crente. Muitas pessoas nem querem ser crente, porque quando vê exemplo de pessoas causando testemunho, que um dia participava da ceia e hoje está na mesa do diabo, muita gente fala, que adianta ser crente e depois viver assim? Prefiro ficar logo aqui onde eu estou, logo na mesa de Satanás. Tem gente que prefere isso, por ver exemplo, por causa de escândalos, de pessoas que um dia era referência e virou escândalo. Aí a Bíblia fala, era melhor que vós pegasse uma corda, amarrasse no pescoço, colocasse uma pedra e se atirasse no fundo do mar. Era melhor do que trazer escândalo aos inocentes. Ou seja, do que trazer escândalo fazendo muitos tropeçarem, muito que olhava para você como um exemplo, acaba ali tropeçando e caindo. Então, por isso que Paulo, ele disse assim, seja meus imitadores. Ou seja, eu não posso, ou eu imito a Deus, ou eu vou estar imitando o diabo, sentando na mesa dos escarnecedores, na mesa de Satanás, participando do cálice dele, com certeza, trazendo escândalo, isso, pessoas que um dia, estavam dentro da igreja, pessoas que um dia serviam a Deus, hoje em dia está servindo ao diabo, na mesa de Satanás. E Jesus fala assim, não sente, não pode sentar, participar do cálice de Deus e depois participar da mesa do cálice de Satanás, tá bom? Eu quero fazer uma oração com você agora, para que você possa receber força para conseguir seguir a Deus, para conseguir ser imitador, para conseguir imitar a Deus. Você não vai ser igual a Ele, não tem como ser igual ao Senhor Jesus, mas tem como, pelo menos, tentarmos imitarmos com as nossas atitudes. Mas até para que a gente possa e consiga imitar a Deus, é necessário que a gente tenha força, é necessário ter força, tá? Com espírito forte. Então eu quero fazer uma oração para Deus te fortalecer, para que você consiga seguir e em todo momento estar ali procurando imitar o nosso Senhor. Pega o seu copo com água, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está agora acompanhando essa programação. Eu te peço, meu Deus, toma a vida dela nas tuas mãos. Dá força espiritual, física e espiritual, para que essa pessoa possa, meu Deus, te servir, para que ela possa imitar o Senhor Jesus, assim como Paulo disse, seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então ele estava falando, se ele é imitador de Cristo, e quando ele diz, seja meus imitadores, ele estava falando, seja também assim como eu sou, imitadores de Cristo. Eu sei, meu Deus, que não é fácil, muitos deixaram de fazer isso, muitos deixaram de imitar, deixaram de seguir, hoje estão na mesa de Satanás, mas eu te peço, fortalece essa pessoa que está fraca, desanimada, esses, meu Deus, que estão agora assistindo esse vídeo, mas que um dia estava na tua mesa, um dia participava do teu cálice, e hoje estão tomando do cálice de Satanás. Eu peço ao Senhor, meu Deus, fortalece essa pessoa,
salva ela, resgata e traz de volta para que ela possa te servir, te imitar. É o que eu te peço. Consagra essa água, coloca nessa água a unção de libertação, de cura e de milagre. E todos que beberem dessa água, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Beba da água um pouco, dê para a sua família. Quem beber dessa água será abençoado. Amanhã estaremos de volta. Que Deus te abençoe e até amanhã.